Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Nesse canal você encontra notícias, react e muito mais a respeito do Flamengo. E nesse vídeo vamos fazer aqui um react do canal UOL Esportes. Flamengo interessado em jogador da Lazio. Vamos conferir aqui, pessoal. Flamengo está mirando um atacante, abre aspas, com pegada de volante. É o Tati Castellanos. Ele defende a Lazio da Itália. Esse é o primeiro alvo. É o Arnaldo na Copa Imprensa, esse daí? Arnaldo na Copa Imprensa. Como a reportagem do Rafael Reis aqui sobre o que seria o primeiro alvo do Flamengo na temporada. Danilo, que o Flamengo também tem outras coisas para resolver, como, por exemplo, a renovação do Felipe Luiz. Você falou Danilo e olhou pro Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Quis dizer Rodrigo. Diga lá. O Tironi, desde o meio do ano, o Flamengo tentou esse jogador, né? O Tati Castellanos. E a Lazio não liberou de jeito nenhum, porque inclusive a Lazio estava com transfer ban também na época, e ela não ia liberar o jogador, porque ela não ia ter centroavante para substituir, o centroavante titular dela. E é um jogador que rende bem, tem números muito bons na temporada italiana. Você sabe quando tá aquela situação que você vai atrás de alguém, um homem ou mulher e tal, não sei o quê, a pessoa tá casada e tipo assim, vai lá dar uma conferida para ver se de repente deu uma... Oi, sumido? Um status durante o período. É mais ou menos isso aí, entendeu? Assim, esse jogador é difícil, porque a Lazio, eu até perguntei hoje de manhã, é difícil porque é um jogador que a Lazio é muito importante para a Lazio e vai ser difícil eles liberarem. Agora, é um jogador que interessa o Flamengo, então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá dar aquela piscadinha e será que mudou o status do meio do ano? É mais ou menos isso aí, entendeu? Eu fiz uma analogia aqui, espero que não tenha ofendido ninguém, mas enfim, é mais ou menos por aí. Ele vai lá dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa na situação do jogador, que é um jogador muito interessante. Se a gente lembrar, o Palmeiras pensou na contratação dele quando estava nos Estados Unidos, e eu acho que teria sido para qualquer clube brasileiro uma boa sacada, porque ele estava na época, valia 12 milhões de euros, e hoje ele não vai sair da Europa por menos de 20, 25. Esquece que não é menos do que isso. O Flamengo não tem dinheiro para esse tipo de investida? Até tem. Mas assim, a Lazio quer liberar esse jogador? Não foi o que ela indicou no meio do ano. Ela fez um jogo duríssimo. Nada indica, pelo que eu vi, que o jogo também não vai ser duro de novo. Então, tem que ver se há, de fato, a possibilidade ou se teria que ir para outro alvo. O Palmeiras também tentou esse cara, né? Como disse o Rodrigo. O Palmeiras tentou antes de ter essa janela de 700 milhões, né? Quando o Palmeiras ainda tinha um limite um pouco maior, então não poderia gastar. O Rodrigo falou 12, eu acho que era isso, assim. A MLS pedia 12, o Palmeiras topava pagar 9. Queria um pouco mais, não era, Danilo? O Red Bull queria um pouco mais do que os 12 que o Palmeiras estava oferecendo. Era uma coisa eles assim, não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo, e aí o Palmeiras falou, cara, não tem o que fazer. Você tá pedindo 15, eu tenho que pagar 12, é o máximo que eu posso. Faz negócio por 12? Não tem. E aí o Palmeiras não teve condições na época de aumentar a pedida, diferente do que fez esse ano, quando pôde gastar mais, né? Porque se estruturou e, enfim, vendeu outros jogadores. Então o Palmeiras também esteve de olho nesse jogador. E é o que disse o Rodrigo, né? Ele saiu da MLS, e vários jogadores saem da MLS, vêm para cá ou para outros centros do futebol e não se desenvolvem. Outros casos, jogadores que se desenvolvem, como o Almada, que veio para cá, se desenvolveu pra caramba, já está fazendo sucesso na Europa, titular de seleção argentina, ou como o caso do Tati, que saiu da MLS e foi para Lazio e está jogando bem. Eu também vejo essa negociação como complicada, e lembrando que a gente está na pior janela para a Europa, né? Se os caras têm dificuldade, eles normalmente não querem liberar jogador, é mais difícil. Palmeiras, Flamengo, enfim, o time que quiser contratar vai ter que pagar mais grana. Em dezembro, janeiro, é pior ainda, porque você tira o cara no meio do campeonato. Então é muito difícil. Basta lembrar o Andréas. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros para o Andréas. O Fulham... Pois é, pessoal, muito difícil Flamengo trazer esse jogador a princípio agora, início de temporada no Brasil, porque na Europa é metade de temporada. Eu disse não. No meio do ano, o Palmeiras contratou por 10. Então, assim, essa janela é muito difícil, mesmo para, como diz o Arnaldo, para os ricaços do futebol brasileiro.
Eu gosto de falar de ricaços do futebol. Mas vai com relação ao Felipe Luiz, ô Danilo, ô Rodrigo, alguma novidade? Tá acabando o ano, Tirone. Calma. Não acabou. Não acabou. Circuito de cérebro, você olha para uma pessoa e fala o nome de outra, hein, Tirone? Burnout. Olha, o Flamengo está tentando fechar essa renovação. É uma renovação que está se arrastando desde abril, desde a primeira proposta que o Flamengo fez lá, depois do jogo do Central Córdoba. E aí, depois que entrou o Jorge Mendes, os valores assustaram, digamos assim, foram lá para o alto. Começou uma pedida mais alta do Felipe, os dois lados estão tentando chegar a basicamente salarial a diferença. O que tinha me dito aqui já em relação a período e tal, já tinha um certo acerto, o Flamengo queria ter uma garantia de que o Felipe ficasse. Agora, hoje vai ter uma reunião no Conselho do Flamengo para outras coisas, relacionadas à apresentação de orçamento e outros fatos. Tem um burburinho no clube de que o BAP está tentando fechar essa renovação do Felipe para anunciar nessa reunião do Conselho como uma boa notícia. Se vai acontecer ou não, e se ele vai conseguir fazer antes do Natal, como ele tinha dito que achava que ia acontecer, a gente vai saber durante o dia. Mas tá naquela... Todo mundo meio quieto nesse final, porque tá tentando, os dois lados tentando chegar. Eu acho que vai acabar renovando pelo seguinte... Porque faz sentido para os dois lados. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de outro técnico nesse momento, depois da temporada que teve o Felipe. E no caso do Felipe, mesmo uma saída para ele para agora, para a Europa, não é muito complicada, porque ele não tem a licença ainda, né? Então ele teria que fazer algum arranjo ali, de alguma forma. Então eu acho que vai acabar que os interesses devem convergir. É o que parece que vai acontecer. Não dá para a gente ter certeza. Mas aí tem essa possibilidade, aí, como tem essa reunião hoje do Conselho, de repente uma coisa sair hoje de noite. Pode ser que também não feche. E aí eu esteja dizendo aqui, mas tem um burburinho no clube de que pode ser que o presidente BAP anuncie alguma coisa. É isso aí, pessoal. Jogador aí que o Flamengo está interessado, joga aí na Lazio. Renovação do Felipe Luiz, muitas informações, você confere aqui no canal. Se inscreve, deixa seu like, compartilha com todos os seus amigos. Crédito na descrição para o UOL Esportes.